A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, obreiros e pastores. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus a cada irmão e a cada irmã. Neste momento, meus amados, hoje é dia 10 de agosto de 2025, o dia e o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Amados, hoje é o chamado Dia dos Pais, mas nós vamos falar sobre a advertência contra a lascívia. Amados e queridos irmãos, o mundo jaz o maligno e hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus para que aonde nós estivermos, a palavra seja cumprida em nossas vidas. Quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós. E Cristo está às portas para buscar a igreja. Que Deus nos abençoe. Estarei lendo do versículo no livro de Provérbios 5, 17 ao 23. E vou orar e vamos meditar. Seja para ti somente, e não para os teus estranhos contigo, seja bendito o teu manancial, e alegra com a mulher da tua mocidade. Corças de amores e gazelas graciosas de os seus seios. Saciem de os teus seios em todo o tempo. Abriga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha, abraçaria o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as tuas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com a corda do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Amém, querido Deus e bondoso Pai. Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado. Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, me dê graça que essa tua palavra foi lida. Me dê graça, Senhor, para transmitir a palavra ao coração da igreja e da sociedade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, nesse dia de domingo, dia 10, vamos entrar na palavra de Deus. Seja para ti somente, e não para os estranhos contigo. Amados irmãos e irmãs, porventura Deus derramaria fora a sua fonte de vida, de amor, de prazer? Isto é para ti, homem. Essa mulher é para ti, só para ti. Seja para ti somente, e não para os estranhos contigo. Não passa a sua vida, sua intimidade da sua companheira ou do seu companheiro para outrem, é para ti. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade.
Esse é um conselho do sábio Salomão, dizendo para o homem, falando-se, seja para ti somente um manancial de vida, de bênção, de amores, de riqueza, de prosperidade, de sinceridade. E tudo que você deseja no seu coração, esse manancial é para ti e não para os estranhos. E dizendo ainda mais, alegra-te, meu irmão, meu amigo, com a mulher da tua mocidade, com aquela jovem, aquela virgem que você o amou na sua mocidade e tirou da casa dos seus pais para estar contigo, para ser a sua companheira. Sacia, seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja bendito tudo que é a ti. Alegra-te com essa mulher. Vamos ver as passagens, o carinho que ele está falando sobre a vida do homem e da mulher. A corças de amores e gazelas graciosas, sacie os seus seios. Deus em Cristo Jesus concedeu ao homem essa coisa maravilhosa, bendita, chamado a mulher, corças. Ele disse, no início aqui ele está dizendo, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-se, ele é toda sua, corças de amores, gazelas graciosas, sacie-se os seus seios. É seu, sacie-se. Faça essa mulher ser a mais feliz do mundo e torne-se você o homem mais feliz. Alegra-se com a mulher da tua mocidade. Não tem idade para o amor, não tem idade para você ter desejo na sua companheira. Sacie-se com seus seios em todo o tempo. Isso é uma ordenança de Deus, uma liberdade que Deus está concedendo ao homem. Sacia-se os seus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Às vezes tem pessoas que não entendem, homem ou mulher. Tem homem que não entende por quê. Foi isso que Deus determinou em todo o tempo, da mocidade até a velhice. Sacie-se. Sacie com seus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, meus irmãos? Por que a contenda no meio de um casal? Por que a diferença se Deus deu um para o outro? Essa mulher tem que ser liberta, liberada, feliz, amada. E você saciar-se sobre ela. Ela não pode ser tocada as mãos para que ela baixe a cabeça. Ela tem que obedecer e você fazer o que você quer. Não, é com amores. Amor, sacia-se. Você quer ter uma esposa que te ama e que ama Deus, feliz
Usa essa passagem. Sacie-se os teus seios em todo o tempo. Embriaga-se sempre com as suas carícias. Isto é mandamento de Deus, ordenança de Deus, bondade de Deus para com o homem. Por que, filho meu, disse Deus, andaria cego pela estranha e abraçaria o peito de outra? Isso que Deus está falando. Ele te deu a sua companheira, essa mulher é inteiramente sua. Por isso é ter ordenança de Deus. Sacia seu seio. Em todo o tempo embriaga-se, sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha? Abraçaria os peitos de outra? Quem sabe você dorme com a sua companheira, com a sua esposa que Deus te deu e te ordenou que você podia fazer todo amor com ela e você sonha com outra, quer ver, nem não chega aos pés da sua, que a sua é sua, é sua, é pura, é sua. Aquela outra, com certeza, se ela quiser, ela não é sua. E é várias pessoas que têm ela. Ela não é uma mulher pura sua, é pura, é sua. Você está saciando-se os seios da sua mulher, que é só você quem sacia. Está entendendo? Embriagando-se sempre com as carícias da sua mulher, mas ela é só sua, só você que acaricia. Por isso que tem mulher triste, abatida, depressiva, porque o esposo não dá o carinho, não sacia-se de amor. A mulher precisa. Deus o fez, capacitou, entregou ao homem, não é para o homem bater, espancar e humilhar, é para carinhar. Quando está saciando-se os seios da mulher com carinho, ela está sendo feliz. Quando está embriagando-se com as suas carícias, ela está sendo feliz. Ela está sendo realizada. Por que vou deixar a sua companheira ou eu deixar a minha companheira, filho meu, e andares cegos pela outra, abraçando o peito de outras? É a Bíblia quem fala. Vamos meditar na palavra de Deus e obedecer à vontade de Deus e ser feliz, ter uma vida de santidade. Quem o homem que vive com esse tipo de carinho, com a sua esposa que Deus te deu, alegrando-se com a mulher da sua mocidade. Deus permanece com você e com ela durante o tempo da vida, no amor, no carinho, quando você está acariciando o seio da sua esposa. Quando você está embriagando-se nos carinhos perante ela, com a carícia, Deus está contemplando. Mas quando está cego pela estranha, abraçando o seio de outra mulher, Deus também está contemplando e está triste. Deus não está ali apoiando e está entristecendo. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor,
e ele considerará todas as suas veredas. Porque o Senhor, caminho dos homens, nosso caminho, está sobre as vistas do Senhor, e ele considerará todos os nossos caminhos. É tão difícil, né, meus amados irmãos, nós perdermos o contato com o Senhor se nós andarmos, por exemplo, esse manancial é para ti, essa casa é sua, as bênçãos de Deus que desce sobre essa casa é sua, não é para o estranho, não é para o amigo. Quando você se alegra com a mulher da sua mocidade, com certeza ele está se alegrando com você. Deus está falando com o homem, porque as mulheres dificilmente, elas sendo realizadas, felizes, amadas, respeitadas, elas procuram lá fora, porque ela tem prazer em ser acariciada pelo seu esposo. Seu corpo pertence ao homem que ela escolheu na juventude para se doar para ele. Só que às vezes o homem não é capaz de passar da lua de mel de 1 mês ou 2 sem enjoar desse corpo maravilhoso que Deus o concedeu. E passa a olhar em outras pessoas lá de fora que não é dele. Aí deixa a mulher ficar triste, depressiva, carente, porque ele não sacia-se os seios da mulher. Não se alegra com a jovem da sua mocidade. Entendeu? Ele não se embriaga com as suas carícias. E quando deixa de fazer essas coisas, abraços, beijos, carinhos, pode usar o relacionamento, o direto, sexuais. A esposa passa de ser a mulher dele, a esposa, a companheira do alegre, da alegria que tinha no início do seu casamento, para uma mulher, um aparelho. Alguém que, quando o homem quer, procura. Mas só que dentro dela vai ficando lacuna. Ela não tem prazer. Ela não tem amores das gazelas graciosas. Ela não é saciada porque o homem não sacia-se seu seio em todo o tempo. O homem não se embriaga sempre no seu cariciar, nas suas carícias. E com o homem não cariciando, ela fica triste. Ela é uma máquina, ela é usada, mas não é carinhada. Porque o homem começa, às vezes, usando a esposa, a mulher, a companheira, mas está cego, pensando na estranha que ele a conheceu, abraçando-se o seio da outra, quando está com a mulher dele. Essa mulher dele fica triste. Quando a mulher peca, trai o marido assim, se parar para ouvir essa mulher, e ela for contar, se abrir sem a gente dizer que é errado o que ela fez, quando ela contar uma meia hora, você se colocando no lugar dela,
Você já tinha desviado e tinha traído há muito tempo. E ela está chorando ainda, esperando. E quando é crente, orando que Deus faça com que o coração deste homem seja quebrantado. Mas a ordenança da Bíblia é bem clara. Para saciar-se o seu seio em todo o tempo. Não tenha vergonha, porque o que você vai fazer com a sua companheira, saciar-se no seu seio, embriagar-se sempre com as suas carícias, não é você falar para os outros, é dentro de 4 paredes. Tá você, ela e Deus que está sabendo que você está tratando com carinho. Carinho. Mulher, quando o seu esposo for carinhoso, aceite que ele carinhar você. Conheça o que é ser mulher carinhada. Se doa. É a Bíblia quem disse. A mulher não é feita para apanhar, não é feita para dormir triste, não é feita para ser obrigada. A mulher foi feita por Deus para ser carinhada. Está entendendo? Pelo homem que Deus concedeu. Filho meu, andaria cego pela estranha, abraçaria o peito de outra? Não, com certeza, com temor de Deus, você não faria. Porque o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor. E Ele considerará todas suas veredas. Então, amor, o caminho meu e o seu está sempre diante do Senhor. Ele contemplará todas as veredas, aonde eu vou, aonde você vai, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu trabalho, o que eu tramo, porque o Senhor está junto, está perto. Os olhos dele estão me apanhando. Os olhos do Senhor estão no meu coração. Será que eu a amo, a mulher da minha mocidade? Será que eu tenho desejo nesta mulher do jeito que tinha na minha mocidade e na mocidade dela? Como me alegrava no início, será que eu me alegro hoje? Ou eu olho para outra pessoa com olhares interesseiros, expresso a minha primeira companheira da minha mocidade? Como eu tenho sido? Só que Deus está comigo. A minha vida está diante dos olhos do Senhor. E Ele contempla e considera todas as veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades os prenderão. Com a corda do seu pecado será detido. Mas você, meu irmão, não é perverso. Você não é o incrédulo. Você é um crente. Eu sou um crente. A minha esposa é uma crente. Eu recebi do Senhor. Ganhei. Foi entregue a mim. A sua companheira foi entregue a você. Não foi forçado, você escolheu. Você fez um juramento diante de Deus e diante da igreja. Faça essa mulher feliz, meu irmão. Faça essa mulher desejar ser mulher. Não faça essa mulher ter desejo que o pior poderia acontecer para livrar da angústia de ser mulher, da angústia de ser traída,
de angústia, ser trocada, ser comparada. A sua esposa, a sua companheira não deve ser comparada com ninguém. Ela é sua metade. Você e ela se completam. Eu e a minha esposa, ela sem mim, ela é só a metade. E eu sem ela sou outra metade. Então nós temos que estar juntos para se completar. Minha irmã, se você tem essa dificuldade de receber, comece a meditar nessa palavra. Fale com seu esposo que passagem é essa, como ele vê essa passagem. Porque esse versículo 19 é tão maravilhoso. Quando nós vemos a parte do B do versículo 20, quando Deus está usando o Salmo de Salomão para dizer para mim, para ti, para nós, para o homem: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quem é a mulher da tua mocidade? Mas quando se vem para o versículo 19, aí você vai ter a liberdade no corpo desta mulher, corças de amores. Olha, já pensou que coisa? Alegre com a mulher da tua mocidade, porque corças de amores e gazelas graciosas. Está entendendo? Tudo, Deus entregou o corpo da cabeça aos pés dessa mulher para você se alegrar com a mulher da sua mocidade. Agora diga uma coisa, não é só você pegar ela deita e pão. Não. Você é a mulher, eu sou o homem, não. Veja que sacie-se de os seus seios. Veja bem, saciar nele, não. Sacie-se os seus seios. Carinho esses seios. Dali vem a emoção, o desejo da mulher, a felicidade. Está entendendo? Por que tem mulheres que têm câncer no seio? O marido não saciou. A angústia também nasce no coração e no seio. Em todo tempo, sacie seus seios, todo tempo, em todo tempo, Deus da mocidade até a velhice. O amor, o homem pode ter 100 anos, ele pode não fazer sexo com a mulher, mas o amor está no coração. Ele pode abraçá-la, pode beijar, fazer tudo. Mas o homem é homem. Ele quer a mulher para fazer sexo e não para carinhar, para que esse corpo seja alegre. Mulher tem mulher também que não é tudo que ela aceita. A Bíblia disse: sacie-se de os seus seios em todo o tempo. E embriaga-se. Olha, embriagado. Imagina uma pessoa bêbada, com bebida forte, e fica caído, fica louco. Cai, levanta. Assim é no amor, embriaga-te, sempre com as suas carícias. Quando você carinha a sua mulher, ela carinha você. As suas carícias nela é devolvida em carícia para você. Quer dizer, os dois são felizes, são alegres. Sacia-se com a mulher da tua mocidade. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha? Você não sabe que essa estranha que você está saindo com ela hoje, ontem ela saiu com outra pessoa, não é sua mulher, não é pura que não é sua. A sua mulher é limpa, é sua. Você está imaginando o que é um homem crente amar a esposa,
carinhar, respeitar. O respeito sobre a mulher começa. É a melhor coisa, o melhor remédio para a mulher é ser respeitada. Porque não existe amor sem respeito. Como é que eu amo minha esposa e ofendo ela com palavras, sem contar fisicamente? Como é que eu amo minha esposa e eu firo ela emocionalmente? A minha esposa é a mais bonita que tem na igreja. E olha que na igreja tem várias mulheres lindas, porque todas têm o Espírito Santo de Deus. Mas a minha esposa é a mais bonita. Foi eu quem escolhi. E Deus me concedeu. Eu não a peguei ela à força. Ela me aceitou. Ela também me escolheu. Então, o amor é recíproco, o carinho é recíproco, o respeito é recíproco. Veja bem, o versículo 26, eles morrerão, e estão falando dos homens perversos, dos não crentes. Esses fazem tudo isso, encosta a sua esposa da sua mocidade e fica cego, correndo atrás de outras mulheres, abraçando-se os peitos de outras. Mas ele diz, por que o caminho deste homem é assim? Mas o 2 fala, por que filho meu andaria cego pelas outras, abraçando os peitos das outras? Eu estou entregando a sua para você viver amado e amado por ela, carinhando e ser carinhado. Pode se embriagar-se nas carícias com a sua companheira. Agora, os homens perversos, eles não fazem isso. Eles se embriagam-se nos braços de outras mulheres. Mas veja o versículo 21, diz, eles morrerão pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Isto é para o ímpio, o incrédulo, que não respeita sua companheira, que não ama a mulher da sua mocidade. Por isso há muitos divórcios, muita separação. Não é porque as mulheres querem trocar de amor. É porque a mulher não conheceu o amor, não conheceu o carinho, não conheceu o respeito. Tudo que a mulher quer é ser amada, respeitada e carinhada. Tudo que a mulher precisa é olhar para o esposo nos olhos dele e se ver a mesma altura, o mesmo valor, porque a mulher sabe valorizar o esposo quando o esposo valoriza a mulher. Homens, crentes, pastores e obreiros, não deixe a sua companheira ser angustiada. Você é homem, você sabe quando a mulher está triste. A mulher tem filhos, netos, noras, genros, entendeu? Ela se preocupa com tudo. Tem hora que ela é mãe, ela é esposa, é mulher. A mulher é que nem o bombril, tem 1001 utilidades. Por isso que nós temos que cuidar e respeitar a mulher da nossa mocidade. Veja bem, se eu preciso, a minha esposa, a mulher é minha.
mas a minha esposa é da sociedade. Eu sou pastor, a minha esposa, ela serve na igreja. Ela conversa com o irmão, com a irmã, porque você sabia que às vezes tem homem que ele tem um problema e ele tem mais liberdade de conversar com a mulher, ou com a pastora, com a mulher que ele confia, do que para um homem. Qualquer coisa que o homem tenha, que seja de fraqueza dele até maiores. Se ele confiar na mulher, ele se abre. Então a minha esposa, ela é da sociedade. Quando eu tenho algum negócio para fazer que eu não posso, a minha esposa lá com o meu documento e me representa. Para essa esposa ter essa liberdade, ela tem que ser respeitada nas decisões. Tem que ter confiança. Para essa esposa ser assim, ela tem que ser uma boa mãe. Entendeu? Para a mãe ter liberdade de dar as ordens para os filhos e orientar o filho e a filha e netos, ela tem que ser uma esposa respeitada na casa pelo esposo. Para uma esposa chegar a essa altura, ela tem que ser, a mulher tem que ser respeitada, amada e acariciada e confiante. E para ela ter essa confiança, tem que nascer do marido, não é do esposo. Eu sou o esposo da minha esposa, eu sou o marido dela, sou dela. Mas o esposo dela também é da sociedade. Com a igreja eu converso com as irmãs, com os jovens, com os adolescentes. Na internet eu falo com as irmãs têm alguma coisa para falar. O esposo da sociedade. Eu marco consulta para minha esposa, eu busco remédio para ela, compro com o documento dela, o esposo dela. Agora, é da sociedade, eu vou lá. Só que, como homem, marido, sou dela, não é de outra mulher, não pode ser de outra mulher. Para ela, para mim ser assim, também eu tenho que ser correspondido no versículo 19. Mas a mulher se corresponde. Ela sempre, quando ela é carinhada, tem liberdade, ela corresponde à altura. Os homens ímpios, o homem, você é um crente, você não vai querer morrer aqui, ó, como o 23. Morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Você, crente, não quer viver assim, né? Você não quer morrer por causa de falta de disciplina. Então, enquadra-se no versículo 19, que não é mandamento pesado. Não, você está recebendo as bênçãos, o direito de ser feliz. Você enjoou da mulher da sua mocidade? Quando Deus diz que é para alegrar-se com a mulher da sua mocidade? Faz essa mulher feliz, rapaz. Quantas mulheres que morrem e diante de Deus os maridos têm culpa porque ela é angustiada, é depressiva, adquire enfermidades que a culpa vem do esposo. A mulher carrega nas costas muita coisa. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Vamos cuidar dessas coisas lindas que Deus nos deu. A melhor de tudo que Deus criou foi a mulher e deu para o homem que ele mais amou. Que nesse dia dos pais, os pais saciem-se a sua vida. Sacia-se o seio da sua amada.
Se você é pai, essa mulher foi a mãe, a matriz, que te deu o direito de ser o pai. Sacia os seios da esposa. Em todo o tempo, embriaga-se sempre com as suas carícias. É tão importante, meus irmãos e minhas irmãs, o homem ser sincero. Todo homem é falho. Eu sei que eu sou o mais falho dos homens. Mas a mulher é tão importante que todos os grandes feitos da Bíblia, Deus não usou o homem, só usou a mulher. Vocês já viram? Quando Deus precisou de um juiz, ele procurou uma mulher estéril, que o poder vem dele. Quando Deus precisava de um sacerdote, um profeta e um juiz chamado Samuel, ele procurou uma mulher estéril. Quando Deus precisava de um profeta para ir diante do filho dele, ele procurou outra mulher estéril. Quando Deus teria que enviar o seu filho, ele buscou uma jovem. Todos os grandes acontecimentos da Bíblia, Deus contou só com a mulher. Está entendendo? Porque o filho nasceria de uma mulher. Não importa se é estéril, o poder é de Deus. Não importa se é jovem, se não tem relacionamento, Deus gera o filho. É gerado pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, sacia-se. Minha irmã, entenda que você é importante. O homem, quando erra, quando trai a esposa, ele tem um peso muito grande. Se ele é ímpio, ele morrerá. Por falta de disciplina. E pela sua muita loucura, perdido, cambalear. Se ele é um crente, se arrependa, volta-se para Cristo, para de fazer essas besteiras e vai viver, se alegrar com a mulher da sua mocidade. Se quiser ter alegria, tem que ser com a mulher da sua mocidade. Sacia-se os seus seios da mulher dele. Em todo tempo embriaga-se sempre com as suas carícias. A mulher acariciando ele. Está entendendo? Tudo que você tem, tudo que eu tenho, como homem, tem que provir da minha mulher. Que Deus o abençoe. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a mulher. Que Deus abençoe o homem. Estarei orando para a glória do nome do Senhor Jesus. Querido Deus, bondoso Pai, abençoa cada homem, todos os pais na face da terra. Abençoa o pastor da igreja, abençoe a igreja, abençoe os jovens, crianças, adolescentes. Abençoe minha família, a família de cada crente. Abençoe meus cunhados e minhas cunhadas, Senhor. Abençoe meus sobrinhos e minhas sobrinhas. Abençoa as irmãs da igreja. Abençoa minha casa, minha esposa, minhas filhas, meus netos, minhas netas, meus genros. Pai, em o nome do Senhor Jesus, abençoa essa nação, salva o presidente, o governador, prefeito, vereador, deputados estaduais, federais, senado, juízes, salva essa nação, salva esse mundo. Pai, em nome de Jesus, salva o ladrão, o salteador, o adulto, o afeminado, o macumbeiro, o estuprador, salva o bêbado e o andarilho, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, salva o traficante, Pai. Deus querido, abençoa essa nação, abençoa a igreja. Deus, te dou graça por esse dia, eu te agradeço, Pai. Cura os enfermos nesse dia, desta manhã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aleluia.